de 2025 começando a todo vapor aqui na Casa Inteligente, no nosso podcast Casa Inteligente. Muita coisa bacana em 2025, muitos especialistas, muita inovação, muitas soluções aqui para a sua vida, para a sua casa. Aqui comigo minha parceira, minha amiga, a Suelen. E a gente vai nesse capítulo, nesse episódio e nos próximos, vamos falar um pouquinho aí, aprofundar o assunto sobre a automação residencial. Suelen, feliz 2025 para nós. Estávamos falando sobre a programação desse podcast em 2025 e tem muita coisa interessante, não deixem de acompanhar aí. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, segue o nosso perfil no Instagram, Casa Inteligente Podcast. É isso mesmo, Cláudio. E assim, esse ano não vai faltar repertório, porque a tecnologia ela está agora por todos os lugares. Então, na área da saúde, o pessoal está usando tecnologia. Eu descobri esses dias que tem até como ver a aura da pessoa com tecnologia. Tem uma médica que eu ainda quero convidar ela aqui, que ela faz medicina integrativa e ela tem um equipamento lá onde ela consegue ver a aura da pessoa. Pensa, gente, é surreal. Não vai faltar temas legais, bacanas, diferentes para a gente trazer, além do tema que a gente mais gosta de falar, que é casa inteligente, que é a casa automatizada, todas as soluções aí para facilitar o seu dia a dia na sua casa. Nós tivemos na CES Las Vegas agora, terminou essa semana. A saúde foi destaque nas inovações, nos lançamentos em tecnologia aí na CES. Tem um espelho, um smart mirror, um espelho inteligente, diferente daquele nosso aqui, que você fica na frente dele e ele já te dá um check-up da sua saúde. Eu tenho até medo desse espelho aí. Não quero passar nem na Mas ele já te dá um diagnóstico, faz um check-up, tem ligação de vídeo, que você pode fazer direto com o especialista, enfim, fantástico. Em segundos você tem ali um espelho da sua saúde. Tem muita coisa bacana nesse ano de 2025. Não vai faltar repertório aqui para o nosso podcast. Com certeza. Falando um pouquinho sobre automação residencial, nós vamos começar falando dos mitos, dos principais mitos e das principais dúvidas, dos principais problemas que, quando alguém pensa em automação residencial, que quer adquirir um sistema de automação residencial, tem um sistema de automação residencial em casa, o que pensa, o que vem à cabeça? Quais são os mitos, as verdades, os problemas, as dificuldades, e vamos dar várias dicas aí para você que tem um sistema, quer fazer um upgrade do seu sistema ou que quer adquirir um sistema de automação residencial. Cláudia, e as maiores dúvidas sobre automação, principalmente na questão residencial, porque as pessoas, quando vai fazer para uma empresa, algo para minha empresa, eu vou automatizar vou organizar o meu fluxo dentro da minha empresa, está trazendo segurança para a sua empresa, vou automatizar aqui o caixa e tudo, então vai trazer um retorno financeiro maior. Mas quando é para o residencial, as pessoas têm muitas dúvidas. Tá, e aí, qual é o custo-benefício disso? O que eu vou ter de custo? O que eu vou ter de benefício? Compensa ou não compensa? Realmente vale a pena investir nesse sistema? O que eu vou conseguir? Além de praticidade, conforto, do luxo, do bom, do show, da automação, o que mais que eu ganho adquirindo um sistema, implantando um sistema de automação na minha residência? E aí, antes de responder essa pergunta, falar que nós estamos lançando muito em breve um livro sobre automação residencial. E vai ter muita coisa bacana, tudo isso que a gente fala aqui, nós retiramos os tópicos principais e isso vai estar no nosso livro de automação residencial. Falando dos mitos relacionados ao custo de um sistema de automação. O que vem na cabeça? Isso é muito fácil a gente falar. Primeiro, é caro, é muito caro, né? Então, proporcionalmente ao custo do imóvel, o custo para decorar, vamos dizer assim, para fazer toda a parte de interior, o sistema de automação é caro. E aí nós vamos falar um pouquinho dos custos atuais e de como isso mudou nos últimos anos, aí a realidade em termos proporcionais do custo do sistema de automação. É supérfluo. Eu não preciso disso, isso não vai trazer para mim nenhuma vantagem, além do conforto. Do luxo, né? Do luxo, vamos dizer assim. E aí nós vamos, isso é um mito,
né? Porque as principais vantagens, os principais benefícios não estão ligados à praticidade e conforto, mas sim justamente à economia, à valorização do imóvel, à segurança, e é isso que a gente vai abordar um pouquinho aqui, de forma mais técnica. Vamos deixar para fazer isso depois. Então, a gente está no momento que temos que gastar com a obra em si, e a parte de tecnologia nós deixamos para um segundo momento. E isso é perigoso porque depois da casa pronta, do imóvel pronto, tem muita coisa que não dá para você inserir em termos de tecnologia, tá? Por mais que existam no mercado sistemas sem fio, e a gente vai explicar um pouquinho, quando você não pensa que no futuro você vai querer colocar um sistema de automação, você não planeja isso em fase de obra, muitas soluções, muitos benefícios você não tem mais como colocar, né? Exatamente. E tem a questão assim, não vou colocar automação agora, porque isso eu posso deixar para depois. Aí você vai lá e compra aquele imóvel lindo, caríssimo, porque o pessoal não tem dó de investir em imóvel assinado. Não tô reclamando não, gente. Comprem os móveis assinados. Então, aí você eu acho que tem que investir mesmo, você, né? Você investe naquela poltrona caríssima, põe ela bem ali perto da janela, aí você vai trabalhar, deixa a sua cortina aberta. E aí aquele solzão batendo lá na sua poltrona caríssima, estragando aquela sua poltrona caríssima. Aí quando você decide colocar automação, a poltrona já está toda estragada, já tem que trocar tecido, já desvalorizou. Então, assim, o ideal vamos colocar automação em tudo, porque a automação, como a gente falou, não é só luxo, ela protege os seus móveis, ela protege, por exemplo, você pode criar uma cena para, dependendo da claridade que tiver no ambiente, a cortina fechar automaticamente, sozinha, protegendo tudo que está ali dentro do imóvel, dentro da sua casa, aqueles móveis que você investiu ali com todo carinho, que escolheu a dedo, às vezes algo até exclusivo, e você simplesmente deixa lá exposto ao sol e estragando, né? É a questão da sua segurança no dia a dia também. Então, assim, não é algo para se pensar depois. Hoje em dia, a automação é algo essencial e tem que estar já ali. É tão importante a automação no início da obra que hoje em dia, quando você vai fazer um financiamento, a marcenaria, por exemplo, não entra. A automação entra. Né? Então, por que será? O que é que eles pensaram ao considerar uma automação como algo primordial e não considerar uma marcenaria? Porque a automação é segurança, a automação é eficiência energética, a automação é economia de energia. Então, assim, são muitos os benefícios que estão ali por trás da automação que são imprescindíveis para que você tenha automação logo no início. E para isso, para que seja um sistema ideal, muito bem planejado, muito bem pensado, o ideal é que seja feito logo no início, para ser feita uma infraestrutura toda pensada. Até estava conversando esses dias com uma arquiteta, falando para ela da importância de ela entender um pouco sobre automação, porque eu falei assim, às vezes até na hora que você vai fazer o luminotécnico, quando você entende das cenas de iluminação, você divide os circuitos de uma forma diferente para trazer algo mais cênico, algo mais empolgante ali, quando o cliente for ter automação e for criar cenas. Então dá para você fazer até o caminho contrário. Você primeiro imagina as cenas, como que você queria que a casa dele, que a iluminação dele funcionasse, e depois você faz o projeto luminotécnico baseado naquilo tudo que você desenhou na sua cabeça em relação à automação. É isso. Né? De acordo com, claro, os arquitetos fazem um briefing com o cliente, eles têm várias conversas, acompanham os clientes na hora de escolher tudo. Então, eles têm muito essa percepção do que o cliente gosta, do que ele precisa, né? Então, o arquiteto vai entender muito melhor. E por que não fazer esse caminho contrário, sabe? Aí eu fiquei pensando muito nisso esses dias. Como seria interessante se os arquitetos começassem a pensar nas cenas de automação na hora de criar o projeto luminotécnico? Na verdade, a cada dia que passa, eles já estão pensando. Né? Esse é um dado, é um número muito positivo. Eu tive um exemplo hoje, inclusive. Eu gosto de participar da elaboração e da especificação nos orçamentos, nas propostas. Então, por amostragem, a gente está sempre ali participando. E é engraçado que uma arquiteta, uma especificadora que pediu um determinado orçamento, ela já falou, nesse ambiente não vai ter caixa de som. Nesse ambiente, o som vai ser da própria Alexa que vai estar embutida. Então, ela já sabe que em determinado ambiente que o som é um som, o cliente vai usar um som ambiente, a própria Alexa já vai substituir ali a caixa de som. Então, ela já especificou dessa forma. Engraçado, e a gente ouve isso
todos os dias, o próprio arquiteto, ele, a cada proposta, a cada orçamento, a cada solução que ele é obrigado a aprender até para apresentar e integrar isso, compatibilizar isso com os demais projetos, ele vai aprendendo sobre as soluções existentes, o que pode, o que não pode, o que precisa para essa solução. Então, a cada dia que passa, nós temos aí um interesse maior, né, e um conhecimento sobre tecnologia residencial, vamos falar assim, não só sobre a automação, porque a tecnologia engloba os demais sistemas, sistema de segurança, sistema de rede, conexão, sistema de áudio, vídeo, etc. E isso é muito importante, porque eu tenho certeza que essa preocupação e que isso vai virar justamente uma normatização específica para os sistemas de automação, assim como a inteligência artificial. Né? Foi aprovado aí a regulamentação da inteligência artificial. E, da mesma forma, e é assim que funciona. Primeiro surgem as soluções, surgem as coisas e depois surge a norma para regular isso. Praticamente, hoje nós temos aí em quase todas as construções, né, de médio e alto padrão, já tem essa preocupação de ter os projetos de tecnologia ali. E aí, Suelen, respondendo à tua pergunta, você acredita que, olhando os números, o custo dos projetos de um sistema de tecnologia é menos de 1% do valor do imóvel? Isso do imóvel sem considerar todo o gasto interno, vamos dizer assim. Então, você vai comprar um apartamento, apartamento custa R$1 milhão. Né? O custo de todos os projetos é menos que R$10 mil hoje, pegando um valor de mercado de todos os projetos de tecnologia. Então, e olha que você acha menos que isso, você acha 0,5%, 0,7%. Então, é muito pouco, proporcionalmente falando, ao valor do imóvel, para uma coisa tão importante. Você não sabe o que vai colocar de sistemas de tecnologia, ou o orçamento está aí apertado com a obra, não deixe de contratar os projetos de tecnologia. Exatamente. Eles são fundamentais, imprescindíveis, e você, com certeza, vai evitar muitas dores de cabeça no futuro, você se preocupando com esses projetos em fase de projeto. E o projeto, ele é tão importante, todos os projetos de tecnologia, porque no final você acaba economizando muito mais que o valor do projeto. Porque assim, esses dias mesmo eu recebi um cliente aqui que ele estava completamente perdido. Ele chegou com proposta de 3 empresas diferentes. Com soluções diferentes. Com soluções totalmente diferentes. Só que as propostas de tecnologia são as propostas que têm itens que o cliente não está acostumado a ver todo dia. Ele não sabe 100% o que significa. Mesmo que a gente explique, na cabeça dele, se eu coloco no meu orçamento um sistema 5.1 de áudio e vídeo. De áudio. Coloco um sistema 5.1. O cara lá da outra empresa colocou um 9.2. Ele não vai saber a diferença, eu sei que eu vou querer mais que eu 5 explique. Ele não vai entender por que aquilo é importante. Por isso que ele tem que vivenciar isso, né? E por isso que é importante o projeto. Por quê? Se o arquiteto, com todas as informações que ele tem, ou se ele vem no início conhece da mais o cliente, ou né? se o arquiteto indica a empresa para fazer o projeto, ele vai em alguma empresa que já faz o projeto do sistema de automação. Ele vai me enviar os projetos. Se no ambiente dele está um sistema 5.1, eu vou orçar um sistema 5.1. A outra empresa vai orçar um sistema 5.1 e a outra também. Então, para ele comparar esses orçamentos, e são orçamentos que dá assim, um dá 100 mil, outro dá 50, outro dá 200. É porque a diferença de especificação é muito grande. Você pode ter um orçamento de um sistema de automação do seu apartamento de 70 metros quadrados, custando hoje pouco mais de 25 a 30 mil reais, dos itens básicos, obrigatórios, porém completos, sem opcionais como sensores, como painéis touch de controle, keypads, que são opcionais, que você pode deixar o cabeamento pronto e adquirir ou não, instalar ou não no futuro. Então, você pode ter uma proposta de 30 mil reais de um apartamento de 70 metros quadrados, ou uma proposta de 300 mil reais desse mesmo apartamento. Basta inserir
opcionais de controle, que você vai ter uma proposta bem maior. E é o que a gente fala todos os dias, e aí uma dica para você que está pensando, né? Conheça, vá em várias empresas especializadas no ramo, conheça sobre as marcas, o diferencial de cada marca, se é uma marca que está presente no mundo e bem presente também no Brasil, se você vai ter aí, quando precisar, um suporte, uma assistência, ou quando quiser fazer um upgrade, isso também é muito importante, e conhecer a funcionalidade de cada item que está na proposta. O que esse módulo faz? O que esse sensor vai fazer? Então, eu vou utilizar isso? Aí está a importância do projeto. Por que é tão importante o projeto? Pensa, cara, o sistema de automação é algo que pode variar muito o valor. Então, eu quero fazer o orçamento em pelo menos 5 empresas que eu vejo que são empresas que eu já tenho uma afinidade, que eu já gosto e tal, que eu já imagino que seja conhece bom, o trabalho, ou que né? o meu arquiteto conhece. E aí eu quero pesquisar. Se eu estou com um projeto de automação pronto, todos os projetos de tecnologia pronto, eu posso ir em todas essas empresas só com o projeto. Se eu não, porque aí eu vou sentar com a empresa que vai fazer o projeto, com o meu arquiteto. A empresa vai fazer a proposta de acordo com o projeto, né? De acordo com o projeto. Tá. Então, qual seria mais ou menos o que eu imagino que seria o ideal? Você senta com seu arquiteto, se ele não faz esses projetos, em uma empresa da confiança dele ou da sua confiança para fazer projeto. Pronto, é para fazer projeto, sem equipamento, sem nada. Senta, passa ali o dia inteiro com a empresa e com o arquiteto. Ó, isso aqui é importante para mim, aqui eu quero um sensor, igual esses dias um cliente pediu um sensor no jardim porque os vizinhos estavam roubando as plantas, não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Fala tudo, anota tudo e coloca tudo isso no projeto, tudo o que é importante para você. Ah, eu vou colocar aqui um sensor de presença. Não, aqui não é interessante. Pronto, não coloca. Beleza. A empresa, você vai ter essa conversa, vai passar o dia inteiro, porque é muita coisa para detalhar. A empresa vai colocar tudo no projeto, você vai aprovar o projeto ou fazer alguma alteração, você está com os projetos. Você não vai precisar ter mais essa conversa com mais 5 empresas de novo, falando sobre todas as soluções. Você vai enviar o projeto e o máximo que ela vai fazer é te apresentar o diferencial da marca que ela trabalha, isso, mas o quantitativo, as soluções principais, todas já vão estar no projeto. É exatamente isso, Suelen, e até fica parecendo, como eu também sou um empresário na área de automação residencial, fica parecendo que a gente não quer vender. Mas é quase isso que acontece quando o cliente é o primeiro contato dele com a automação, porque tem cliente que já está no 3º, 4º, 5º imóvel automatizado, então ele conhece bem, já sabe o que quer. Mas aquele cliente que ainda não morou em uma casa inteligente, não teve contato no dia a dia, por um longo período, com o sistema de automação, nós recomendamos fortemente não fechar o sistema de automação no início. Fechar o projeto. Porque é durante a elaboração do projeto que a empresa que está elaborando, o profissional que está elaborando, vai conhecer a necessidade do cliente. O que ele gosta de fazer, conhecer o projeto, conhecer tanto o projeto luminotécnico, o projeto de interiores, o projeto arquitetônico, enfim, quanto a parte de estrutura, aí o projeto de engenharia. E durante esse processo de elaboração do projeto, o cliente vai visitar empresas de automação para conhecer as soluções que tem no mercado, conhecer o diferencial de cada marca e a probabilidade de ter algum problema, dele adquirir algo que depois ele não vai usar, é muito pequena. É muito pequena. Porque o ideal é que o prazo entre o projeto e a instalação dos equipamentos seja grande, porque o ideal é que você comece o projeto junto com os projetos de elétrica e tudo. Mas convenhamos, desculpa te interromper, mas se a casa está em construção e ele está fazendo o projeto de tecnologia no início, depois que os projetos complementares, projeto luminotécnico, projeto elétrico, projeto arquitetônico estão prontos, então a casa ainda está em construção. Ou seja, vai levar um tempo até entre o projeto e a instalação. E se a casa está pronta, nada impede que ele espere um pouco mais, porque se a casa está pronta hoje, ela vai estar pronta daqui 2, 3 meses. Então, essa dica que você deu é muito importante, que é conhecer antes de adquirir. Por mais que seja um sistema sem fio, tem um projeto.
Então, independente se a casa está pronta ou em construção, faz o projeto com muita calma, conhece bastante e aí depois você adquire aquilo que está no projeto. Aí fica muito fácil. Fica fácil para a empresa especificar, fica fácil para o profissional e fica fácil para o cliente, porque o que ele quer já está no papel. É exatamente o que você falou, essa é uma dica de ouro. Um comparativo, né? Então, às vezes, uma empresa vai especificar um sistema de 100 mil, não é porque ela quer te empurrar 100 mil, é porque é característico daquela empresa, é a forma como geralmente ela trabalha e tudo. Então, assim, às vezes ela trabalha com marcas mais high-end. Então, ela vai te especificar um sistema de 100 mil e vai ter outro que vai te especificar um de 50. E, às vezes, o de 50 vai te atender. Mas, como você não tem projeto, você não sabe. Não, esse de 50 deve ser ruim. Eu vou nesse aqui de 100. Não, isso já aconteceu, na verdade. Você economizaria 50 mil para ter um sistema muito bom. Quantas vezes isso no início... eu não falo no início, mas é uma questão até de estratégia de vendas. O cliente, ele vinha no showroom, nós apresentávamos o showroom, ele ficava empolgado com tudo aquilo que ele viu e ele falava, eu quero tudo. Pode colocar tudo na proposta. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, porque realmente encanta, né? A automação, ela encanta. E chegava a proposta lá de 100, 200, 300, enfim, é um exemplo. E aí depois de pensar, né, depois de conversar com a esposa, desistia de fazer. E então, já há alguns anos, nós criamos um planejamento, uma estratégia de vendas muito diferente. A gente apresenta todas as possibilidades para ele. Né? Então, essas são todas as possibilidades, tendo o máximo de soluções no showroom. E aí, depois, sugerimos a aquisição apenas dos projetos. Apenas os projetos, depois os projetos prontos, quando estiver na fase de cabeamento, a parte toda de cabeamento, depois os equipamentos obrigatórios, a controladora de automação, os módulos de automação de iluminação, etc. E por último, caso queira fazer de forma faseada, os opcionais de controle. Então, isso é muito assertivo. Tá? Olha, não teve um caso de centenas que o cliente ficou insatisfeito porque adquiriu algo que não conhecia ou que não iria usar. Adquiriu, né? Em uma época, era um equipamento que estava super em alta e tudo, e aí na outra época, quando foi a época de instalar os equipamentos, já tinha uma novidade diferente, tudo, só que com um custo diferente. Isso, a gente tem muito cuidado com relação a isso, né? Porque nós temos uma vantagem na automação, que se você tem um módulo de controle de automação de ar-condicionado, independente da evolução dos ares condicionados, aquele módulo ele vai sempre automatizar, integrar aquele ar na interface do sistema de automação. Então, ele não fica obsoleto. Mas o que pode ficar obsoleto em um sistema de automação? Um painel touch, porque lançou um painel touch mais fino ou menor, enfim. Mas é um detalhe que não impede o funcionamento. Então, assim, nós temos um percentual, nós temos um percentual de equipamentos que ficam obsoletos na automação ínfimo. As pessoas perguntam muito isso, você sabe. Mas eu só vou instalar daqui a 1 ano. E daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou ter que trocar o meu sistema de automação? Não, da mesma forma que você liga e desliga a luminária o resto da vida sem um sistema de automação em um interruptor convencional, você vai na interface do seu celular, o seu celular vai de iPhone 12 para iPhone 32, vai ter um aplicativo em que você vai ligar a iluminação pelo seu celular ou pelo sensor de presença, enfim. Mas é claro que assim como surgiu a Alexa, só tinha a Alexa americana e surgiu a Alexa brasileira. Os sistemas eles se atualizaram, o software do sistema, e não os equipamentos. Nós não tivemos que trocar nenhum equipamento depois que a Alexa foi lançada. É claro que depende da marca. E aí a importância de você procurar uma marca de renome, uma marca de automação. De automação, você diz, isso. Né? Que é outra vantagem da automação, hoje em dia, pelo menos a marca que a gente costuma trabalhar, que hoje em dia você não precisa mais se preocupar
com a marca... Tem gente que pergunta, mas qual marca de ar-condicionado que eu preciso comprar que vai dar certo na automação? Tinha muito isso antes, né? Tinha muito. Porque tinha uma marca que não integrava. Tinha marca que não integrava qualquer coisa. Então, assim, os clientes ainda têm essa preocupação hoje em dia. Eu vou comprar uma TV da TCL, pode? Vai dar certo? Isso. Hoje você contratou os equipamentos, você contratou um projetor. Mas amanhã já existe TV de 125 polegadas, que é a realidade agora, né? Já existe TV de 125 polegadas. Isso. Então, se você fez projeto, quem fez projeto, fez cabeamento, talvez hoje ela não... Claro, vai ser um custo maior, mas talvez ela não opte pelo projetor, talvez ela opte pela TV de 25 Exato. polegadas. Agora, quando você tem um profissional fazendo projeto e quando você, por mais que não tenha tido esse profissional, mas você buscou informações em várias, buscou informações abertas, tem que ter muito cuidado com as informações abertas, é importante sempre, é claro, buscar, mas ir conhecer, porque às vezes você digita qual o melhor sistema de automação no Google e vai aparecer aquele que está patrocinando mais o Google Ads, né? Então, é muito importante você conhecer, ver, utilizar, enfim. E são sistemas diferentes. Um é o sistema de automação. Automação eu vou controlar luz, clima, cortina, áudio, vídeo, piscina, enfim. Ligar e desligar. A automação é como se fosse uma digitalização do controle remoto, vamos dizer assim. Você vai entrar em casa, quando abrir a porta, as cortinas já vão abrir, o ar vai ligar, a TV vai ligar, a música, a iluminação, enfim. Então é fazer com que as coisas aconteçam de forma automática, sozinho ou de acordo com a sua necessidade e conveniência de onde você estiver. Agora, outra coisa é a solução de áudio e vídeo. Então, nós estamos falando em projetor, painel de LED, video wall, televisão, caixa de som. E aí, tem que ter realmente muito cuidado, porque isso muda muito rápido. Então, hoje eu quero uma tela, um telão de 100 polegadas. Então, eu quero um cinema em casa, eu quero um telão de 100 polegadas. Hoje nós temos TV de 125, como você falou, né? Então, até 125 polegadas, você pode escolher não ter um telão, e sim uma TV. Porque o projetor, querendo ou não, você tem que ter a tela ali. O projetor não é uma solução ruim, é uma solução... Eu acho que o projetor vai continuar nessa pegada da galera que gosta mais de cinema, aquela sensação mesmo de cinema, de ter aquela imagem. Mas para galera que gosta mesmo de não tem uma sala dedicada para cinema... Isso é muito relativo, Suelen. E aí é por isso que é importante essa sua dica de ouro, que é o cliente fazer o projeto, conhecer as soluções. Isso é o mais importante, porque nós temos projetores de curta distância que eles ficam embutidos no móvel embaixo e que ele vai projetar ali em uma tela que vai sair de baixo. Verdade. Ou de cima. Ou às vezes projeta na parede. Né? Então... não é mais só aquele projetor que fica atrás com uma tela que desce do teto. Então, existem N soluções e é bastante utilizado o projetor em salas dedicadas, porém o painel de LED também está aí ocupando seu espaço, painéis de LED de altíssima definição, com uma resolução muito grande, com uma qualidade de imagem muito grande e um valor mais acessível a cada dia. É por isso que o cliente ele precisa conhecer. No momento em que, eu vou citar como que é hoje na CLX, então a gente evita ao extremo fazer um orçamento sem conhecer o projeto. Não tem como nós fazermos um orçamento de sistemas de tecnologia sem conhecer o projeto. Conhecendo o projeto, aí nós vamos conhecer o perfil do cliente. Então, se é um cliente que... não gosta muito de assistir filme, série, gosta mais de uma música ambiente em toda a casa. Aí nós vamos trabalhar na integração do áudio e etc. Tem clientes que gostam do toca-disco, do vinil, já tem clientes que gostam de jogar do Spotify, do seu celular. Tem cliente que gosta da música tocando no banheiro, no closet, no quarto, a mesma música integrada, na sala de estar, gourmet, na piscina. Então, é no estudo do projeto. Entendi. Do ambiente, do imóvel, juntando ao perfil do cliente que a gente vai conseguir acertar na especificação da proposta. E mesmo assim, é durante a execução do projeto que a gente vai confirmar essas informações. Então, dica, não construa sem fazer um projeto de tecnologia. Segurança, rede,
CFTV, áudio e vídeo, automação completo de luz, clima, cortina, enfim, sistema de tecnologia. Não construa, não reforme sem ter esses projetos em mãos. O custo é muito pequeno comparado com qualquer outra solução. Agora, uma dúvida. A gente sempre indica que o cliente faz primeiro o projeto, depois o cabeamento, né? Agora, a pessoa que vai fazer o financiamento, ela já tem que estimar tudo. Então, meio que ela já vai comprar o projeto, cabeamento, os equipamentos. Aí, digamos, ela comprou todos os equipamentos, ela comprou um projetor, porém, quando ela foi instalar, na época de instalar os equipamentos, ela, poxa, eu queria tanto uma TV, mas eu comprei um projetor. A possibilidade de ver a diferença de valor desses dois equipamentos e ela pagar esse adicional e instalar a TV no lugar do projetor, depois que ela adquire os equipamentos, ainda tem essa maleabilidade para ela poder escolher outros equipamentos, trocar uma solução ou outra? Uma coisa é eu definir o que eu quero e, a partir dessa definição, eu fazer o projeto e passar todo o cabeamento. Ponto. Parei nessa etapa. Vou adquirir e não quero mais adquirir o projetor. O cabeamento está lá, em cima do forro. Tá? Como eu não vou instalar, eu não vou utilizar aquele cabeamento. Outra coisa eu já adquiri todo o sistema de áudio, vídeo, caixa de som, projetor, etc. E eu decidi, na instalação, não ter mais aquele projetor que eu adquiri. Isso depende da empresa. Né? Nós, na CLX, nós fazemos sempre isso. Então, o sistema adquiriu, o cliente adquiriu e ele não utilizou antes da instalação, ele decidiu não ter, né? Então aí a gente oferece outras soluções, ver qual solução que ele quer, ou então fazer um upgrade antes mesmo da gente entregar. Mas isso depende da empresa, tem empresas que não fazem isso, né? Então, no nosso caso, mesmo o cliente que optou por adquirir todos os equipamentos, ele ainda tem essa flexibilidade na hora da instalação. Mas é claro que tudo tem que ser conversado antes do dia da instalação, tem que ser em comum acordo, tem que ser ajustado ali os valores, né? Tem que ver se realmente tem a infraestrutura para essa outra solução que ele decidiu ter, ou se às vezes está fácil de ter. Mas é possível. É possível, sim. E é por isso que a gente sempre recomenda que, se você não sabe se vai querer um projetor ou uma TV, um projetor ou um painel de LED, por exemplo, na sua sala de TV, de home ou no seu cinema, que você passe o cabeamento para os dois. Entendi. Porque aí você tem a opção de ter os dois. E por mais que você queira, eu estou decidido que eu quero o projetor. Eu sempre sugiro, passe o cabeamento para o painel de LED ou para a TV, porque pode ser que no futuro lance uma TV que você decida trocar o projetor por essa TV. E no momento em que você tem um cabeamento passado, sendo um cabeamento de qualidade, ele é universal. Dá para você ligar a TV, o visual, o painel de LED no mesmo cabeamento passado, né? E aí, ainda falando dos mitos, só para a gente finalizar essa parte de quais são os principais mitos, inverdades, problemas, preocupações. É caro, né? Hoje a gente tem um sistema de automação completo. Se a gente for especificar os itens obrigatórios, e o obrigatório já é você controlar tudo, as principais funções da casa, falando com a Alexa ou pelo aplicativo, girando em torno de 5% a 7%. É claro que depende da marca, mas sem colocar muitos opcionais, de 5% a 7% do valor do imóvel, sem considerar o custo interno, vamos dizer assim. E aí tem outra questão, que também é um mito, talvez não tanto difundida, né, pelos profissionais da área, é a valorização do imóvel que tem um sistema de automação, que tem um sistema de automação projetado. A valorização do imóvel com um sistema de tecnologia, ela é maior do que o custo com o sistema. Então, o sistema ele já se pagou na implantação. Nem vamos falar do quanto ele vai trazer de economia, eficiência energética, diminuição dos custos com segurança. Nem vamos entrar ainda nisso. Basta dizer, se você gastou 30 no seu sistema de automação, 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. O quanto você gastou, é claro que a parte é igual opcional em um carro.
A partir de determinado momento, quando você começa a investir em determinados opcionais, aqueles opcionais não vão ter um valor ali no valor total do imóvel. Mas se falarmos em um imóvel que tem projeto de segurança eletrônica, projeto de rede, conectividade, projeto de áudio e vídeo, com opções para você ter isso ou aquilo, e o custo de cabo para eu passar cabo para a TV desse lado, é um custo muito, quase inexistente. Então, você apresentar isso para quem vai comprar aquele imóvel, projeto de automação de iluminação, de cortinas e persianas, áudio e vídeo, de clima, o gasto com o projeto, com a infra e até com os equipamentos obrigatórios, o que você tem de ganho, de valorização do imóvel, no mínimo, para não dizer bem maior, né, com total segurança, e isso é uma informação que qualquer profissional da área vai ratificar, você já ganhou esse valor na valorização do seu imóvel. Então, nós estamos falando em um sistema que se paga. Nós estamos falando em energia solar fotovoltaica. Em termos de ganho, é a mesma coisa. Da mesma forma que o gasto com o sistema de energia solar, ele não é gasto, ele é investimento, a mesma coisa é com o sistema de automação residencial. E é isso que as pessoas precisam ter conhecimento, precisam saber, e nós, profissionais, precisamos difundir cada vez mais. Até um determinado momento de investimento, você tem lucro com aquilo que você gastou. Isso é tão verdade que, ultimamente, tem aumentado muito a busca pelos nossos sistemas, pelos projetos, pelo cabeamento do sistema de tecnologia por pessoas que são investidoras no mercado imobiliário, né? Por construtores, porque o que acontece? A pessoa chega aqui, faz um projeto, coloca cabeamento. Fala sério, é só você pensar de uma forma muito prática. Eu, Suelen, vou comprar um imóvel de 500 mil. E aí, eu estou vendo vários imóveis de 500 mil, estou passeando, estou olhando e tudo. E aí, eu chego em um determinado imóvel e o corretor fala bem assim, olha, Suelen, esse projeto, o cara pagou 10 mil no cabeamento no projeto, 15 mil, 20 mil, cabeamento projeto, vamos colocar isso. Mais ou menos é isso o valor de mercado. Imóvel. Ele pagou 15 a 20 mil no cabeamento do projeto. Mas ele fala para mim bem assim, Suelen, esse imóvel aqui, ele tem a mesma característica daqueles outros de 500 mil que eu te apresentei, porém, ele custa... 550? Ele custa 570, eu pensei 570 a 600. Porque... Só que, mas assim, ele tem 11 projetos. Tá aqui, ó, né? o projeto, todos os projetos. Então, bem aqui chega um cabo de áudio para o sistema 5.1 de cinema, se você quiser ter. Tudo é a forma de apresentar exatamente. o conteúdo. Aí ele vai mostrar, né? Tá vendo esse cabo aqui? É de um roteador, porque aqui a internet é horrível. Pronto, é isso. E cai toda hora, é muito ruim. Aqui, se você quiser colocar iluminação inteligente também, com comando pela Alexa. Aqui nesse forro aqui já tem energia chegando para a Alexa, se você quiser colocar ela embutida no forro. E olha só, um parênteses. Não só o que tem, mas o que ele gastaria para fazer aquilo que tem. Então, no outro que não tem, eu vou ter que quebrar. Depois que quebrar, gesso, pintura. Então, eu vou gastar muito mais. Não, é exatamente isso. Então... Concluindo o raciocínio, é isso. Quando ele falar isso para mim, eu vou imaginar todo o trabalho que eu ia ter para quebrar. Eu vou imaginar que eu não ia poder mudar nem tão cedo. Eu ia ter que ficar pagando aluguel mais tempo para eu poder quebrar e ter tudo isso. Para eu poder colocar automação, para eu poder colocar um sistema de segurança, para eu poder colocar um ar-condicionado automatizado para não poder sair de casa e deixar o ar ligado para quando eu chegar a minha casa estar gelada. Então, quando eu pensar em todo o trabalho que vai ter, em todo o tempo que eu vou perder para poder ter esse sistema, mesmo que eu não quisesse esse sistema, eu falo, eu quero essa casa. Porque se amanhã eu quiser? Tá aqui. Se amanhã eu decidir que eu quero, tá tudo aqui, tá pronto, tá aqui no meu forro. Todas as possibilidades inteligentes para minha casa. Então, assim... Valoriza demais um imóvel. Se você pensar de uma forma muito prática, você pagaria 2 a 3 a 4 vezes o valor para chegar e encontrar tudo isso pronto. Então, isso não é um questionamento, não existe, é igual o Cláudio falou. Além de tudo, igual eu falei, teve cliente que já chegou e falou assim, nossa, eu quero automatizar pelo menos o ar-condicionado da minha casa, porque a minha esposa sai todo dia de casa cedo, deixa o ar-condicionado ligado, porque quando ela chega em casa à noite, que ela está morta de cansada, ela não quer chegar no calorão, e o nosso apartamento é poente,
pega um sol danado, quando a gente chega à noite está fervendo, os cachorros ficam lá dentro do apartamento queimando, pegando fogo. Então, assim, se você tem automação, você pode colocar um sensor de temperatura, que a partir de determinada temperatura o ar-condicionado desliga, depois ele vai aumentando a temperatura, vai diminuindo de acordo com a temperatura do ambiente, para não ficar ligado de forma desnecessária. Né? Então, isso só uma solução. Tem várias outras soluções que vão trazer essa eficiência. E nós falamos aqui de alguns mitos, né? E vai o episódio inteiro falando dos mitos do sistema de automação. E aí, é caro, é supérfluo, não se paga, não compensa, não vale a pena. Isso a gente abordou de uma forma bem detalhada. E tenho certeza que quem assistir, quem ouvir isso que a gente já falou, vai ter uma outra concepção dos mitos referentes a esses 3 tópicos que nós falamos aqui. Basta a seguinte informação: ele não só vai se pagar, como ele vai se pagar de imediato e ainda você vai ganhar com aquilo. Né? Imagina, nos dias de hoje, com muita inovação, com muita coisa, e inteligência artificial, robótica, enfim, imagina uma casa de alto padrão sendo vendida daqui 5 anos ou 10 anos. A casa que você construiu, a casa dos seus sonhos, vamos supor que você decida vender daqui 10 anos. Não dá para imaginar ninguém que queira, que vá adquirir uma casa de alto padrão. Nem hoje mais, quanto mais... Mas às vezes a gente fica tão dentro, inserido nesse tema, né? Então, vamos falar daqui uma década, que vai querer uma casa sem nenhum tipo de tecnologia, que vai entrar naquela sala com um piso de altíssimo padrão, com móveis de alto padrão, mas com aquela quantidade de interruptores, caixas 4x4 na sala, 2 de um lado, 2 de outro, 2 de outro, com aquela quantidade de botões e você ter chave para tudo. Então você tem 10 chaves para as portas. Isso é quase que já impensável, né? Já impensável. Então, basta essa informação, o valor que você vai gastar no projeto somente, para quem ainda não tem certeza, não sabe se quer, o orçamento está apertado, é um valor menos de 1%. E para quem decidir investir todo o sistema, assim que você instalar todo o sistema, ele já se pagou. O seu imóvel já valorizou mais do que aquilo. E aí, continuando aqui os mitos, e aí é muita dúvida, a minha casa está pronta, meu apartamento está pronto. Afinal, nós temos mais imóveis prontos do que sendo construídos a construir, né? Então, eu posso ter um sistema de automação completo, uma casa inteligente, um apartamento inteligente e ter tudo que eu teria em um sistema cabeado. Aí depende do seu projeto, depende do seu imóvel, das divisões do seu imóvel, de quantos circuitos de iluminação, quantos ares, enfim, depende do seu uso, da sua necessidade. Né? Depende muito. Em tese, sim. Em tese, sim. Agora, o custo depende justamente de um exemplo. Em um sistema de automação de iluminação, uma casa pronta e uma casa sendo construída. Na casa que vai construir, vamos passar o cabeamento em cada interruptor, um cabeamento específico de automação. Em uma casa pronta, o módulo de automação, que na casa que vai construir, ele fica centralizado, todos os módulos em um determinado quadro, em um determinado local da casa. Na casa pronta, o módulo ele muda de lugar. Então, o que muda é o lugar do módulo. Não é que é com fio ou sem fio. É que o módulo ele vai ser instalado dentro do interruptor. Ali dentro da caixinha 4x2, atrás do interruptor. Então, se eu tenho 10 interruptores, eu tenho um custo. Se eu tenho 50, eu tenho outro custo. Não é a quantidade de circuitos ou de setores, mas é a quantidade de interruptores que define o custo de uma automação de iluminação sem fio, vamos dizer assim. Então, depende muito. Na maioria das vezes, sai mais caro você ter um sistema de automação sem fio, comparando a um sistema de automação cabeado. Então, a gente sempre sugere, vai reformar, dá para fazer qualquer interferência de obra, opta por um sistema de automação cabeado. Com fio ou sem fio,
Na verdade, não é nem tanto, apesar de ser essa denominação, mas é aonde eu vou colocar o módulo. Se eu vou centralizar em um local e levar o cabo, ou se eu vou colocar ele no interruptor, no ar-condicionado, no motor da cortina e por aí vai. Se você pensou nisso antes, a sua cortina que era manual, eu não vou colocar uma cortina motorizada aqui, eu vou colocar uma cortina manual, mas eu vou deixar a alimentação elétrica, porque no futuro eu quero colocar uma cortina motorizada que eu vou automatizar ela, que a gente só consegue automatizar aquilo que tem alimentação elétrica. Então a gente vê muito isso, apesar de já ter cortina, a bateria, né? O motor não precisa de alimentação elétrica. E essas são as inovações, as evoluções da tecnologia que estão facilitando muito a automação, a implantação de sistemas de automação. E outro mito é, eu não vou instalar um sistema de automação porque já passou do momento, já não dá mais para instalar nessa fase, em qualquer fase. Seja no projeto, só no papel, ou seja a casa pronta, dá para você instalar um sistema de automação. Então, essa é a verdade. Sim, em qualquer etapa, dá para você instalar um sistema de automação. O que precisa é estudar, na etapa que você está, que você quer instalar, quais são as possibilidades, quais são as soluções disponíveis no mercado, qual é o custo, o que realmente eu quero, o que eu vou utilizar, que interferência vai ter. Mas, sim, se for sim ou não, sim, em qualquer etapa dá para instalar um sistema de automação e é um outro mito, uma outra dúvida que as pessoas têm muito. Aqui no nosso showroom mesmo, nós fizemos um sistema híbrido, né? Em alguns ambientes que tinham possibilidade de fazer cabeado, nós fizemos cabeado, e onde ia ficar muito difícil, muito complicado, ia ter que fazer uma infraestrutura muito puxada, muito pesada, nós fizemos o sistema sem fio. Então, assim, tem essa possibilidade também. Eu quero um custo mais em conta. A gente vai fazer a avaliação, a empresa vai na obra, vai ver. Poxa, esses ambientes aqui que tem forro de gesso, a gente consegue fazer um sistema cabeado, porque a gente já vai ter que fazer os furos das caixas de som, a gente aproveita esses furos para passar aí a infraestrutura do sistema de áudio e vídeo, da automação. E aqui, na parte de cima, que é laje, que não tem como passar cabeamento, de jeito nenhum, vai ficar difícil ter que furar a laje para passar o cabeamento daqui de baixo lá para cima, nós vamos fazer um sistema sem fio. Então, aqui no nosso showroom, atualmente, funciona assim. Em alguns ambientes, nós temos um sistema cabeado, em outros, nós temos um sistema sem fio, e é tudo integrado, tudo em uma única interface de automação, onde a gente controla tudo aqui da tela do celular, nos pulsadores ou pela Alexa, né? Então, assim, tem várias possibilidades, você não fica preso a um sistema ou sem fio. Por isso que é importante também escolher uma empresa que trabalhe com essas duas possibilidades. Poxa, essa empresa trabalha com um sistema cabeado e trabalha com um sistema sem fio, então eu tenho a possibilidade de reduzir aqui, às vezes, fazendo um sistema cabeado, para poder investir em algum opcional que eu queria, em um sistema de som no meu espaço gourmet mais potente que eu gostaria. Então, assim, é importante você escolher bem a marca por conta disso também. E olha só, e por isso é importante o projeto, porque dá, como você afirmou, sim, para você fazer um sistema híbrido, em determinados cômodos da casa, cabeamento passado, e em determinados cômodos da casa, utilizar soluções de conexão sem fio. E não só porque nesses ambientes que eu vou fazer sem fio, eu não vou fazer obra. Não só por isso. Um projeto bem feito é justamente você ver. Um exemplo, eu tenho módulos de automação de iluminação que vai de um canal, um circuito, até 24 canais. Vamos supor que em um determinado ambiente eu tenho 3 circuitos. Só que eu já fechei a quantidade de módulos somando todos os outros ambientes. Ficou só com 2 ou 3 circuitos a mais. Eu vou ter que adquirir um módulo cabeado, que é mais caro do que um módulozinho pequeno que vai atrás do interruptor. Então, você fazendo um projeto e a empresa se preocupando com isso e olhando por esse lado,
e o próprio arquiteto, o próprio engenheiro, conhecendo das soluções existentes no mercado, nós estamos falando em uma casa que vai ser construída, você utilizar um sistema sem fio em determinados ambientes para baratear o custo. Então, o sistema sem fio ele pode aumentar o custo ou ele pode diminuir o custo. Tudo depende do projeto. Tudo depende do projeto. Eu vou colocar um sensor nesse ambiente. Já tem sensor multifunção que ele já faz a automação da TV e do ar, equipamentos infravermelho, e o próprio sensor já vai automatizar a TV e o ar-condicionado daquele ambiente. Você não precisa, então, adquirir um módulo de infravermelho. O próprio sensor já faz isso. Então, você, sem aumentar o custo, com o sistema sem fio em determinados ambientes, pelo contrário, você usa essa opção para diminuir o custo. Então, por isso é importante o projeto. Você pode fazer todo sem fio, todo cabeado, você pode fazer híbrido. O importante é você conhecer o projeto, é você fazer os projetos de tecnologia, esses projetos serem compatibilizados com elétrico, com luminotécnico, você conhecer principalmente o perfil de quem vai utilizar. Essa é a dica de ouro, é isso aí. E outro mito que nós temos, Cláudia, eu queria... E que assim, a gente deixou o melhor para o final, esses 2 últimos mitos, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar e que muitas pessoas têm um pouco dessa insegurança em relação... Vou falar um aqui, o primeiro que é segurança. Como que é a casa inteligente? Qual é o risco da casa ficar mais inteligente que eu, me trancar lá dentro, igual nos filmes que a gente vê aí de terror, que a casa tranca a pessoa e acontece um monte de coisa, a família inteira. Então, assim, corre esse risco, acontece isso é real mesmo ou é só uma ficção? A maioria é ficção. A maioria é ficção. Até porque nós não temos dados, arquivos sendo transmitidos nessa rede de automação residencial. Tá? Nós temos ali funções, pulsos, ligar e desligar a luz, ligar e desligar o ar, ligar e desligar a TV. Isso. Esse é o objetivo, essa é a funcionalidade do sistema de automação. Fazer as coisas acontecerem sozinhos, de forma automática ou de acordo com a necessidade. O ambiente está quente, o ar liga sozinho, às 18 horas a iluminação do jardim liga. Então, qual seria o interesse de eu invadir uma rede, um sistema de automação para ligar a luz, para ligar a televisão? Enfim, além disso, não é nem questão de interesse, mas todas as marcas, e as principais marcas, né? Para você ter uma ideia, em algumas décadas, eu nunca ouvi falar de uma situação, tirando do filme lá do Kevin Costner, de uma situação de invasão em um sistema de automação residencial. Eu nunca ouvi falar. Então, até porque se fosse algo interessante de se fazer, muitas pessoas já têm automação, mas vamos pegar lá no filme. Vamos pegar no filme. É um tablet de parede, um painel touch que tem uma câmera, e essa câmera foi acessada, então invadiu aquele painel touch para ver a imagem através dele. Né? Existe uma infraestrutura de rede, conexão. Não estou falando automação. Eu estou falando de um sistema de rede, de conexão, de internet que você vai ter na sua casa e que é independente do sistema de automação. E que, na verdade, o sistema de automação utiliza essa infraestrutura de rede para funcionar. Apesar de ter aqui um sistema de automação cabeado, por exemplo, aqui eu estou com um dispositivo sem fio. Eu estou com esse dispositivo sem fio, que é o meu celular, tá? E eu estou controlando a iluminação. Então, o access point, a antena do sistema de rede, que traz a internet para todos os ambientes, ele recebeu esse sinal e mandou isso para a controladora. Então, a rapidez nesse comando dá não ao sistema de automação, mas à infraestrutura de rede. Então, quando você fala em segurança, primeiro você tem que ter uma segurança no teu sistema de rede. Tá? Então, a senha da minha rede é 1, 2, 3, 4, 5. E todo mundo sabe. Do momento em que eu tenho um pouco de conhecimento, apesar de que eu precisaria da senha do sistema de automação também, além da senha da rede, eu teria que ter acesso à senha do sistema de automação.
para poder baixar o aplicativo, entrar com o usuário e senha do sistema de automação, entrar com acesso à rede, para eu poder ter esse controle. Então, além de ser informações, não informações, mas funções de liga e desliga, praticamente, o acesso aos opcionais, o acesso ao sistema vai depender de você não só ter usuário e senha, né? Porque existem protocolos de segurança de todas essas marcas. Então, a dica é: tenha boas práticas de segurança, né? Com senhas fortes, enfim. Trocar com frequência a rede. Instalou a rede tem 5 anos, nunca trocou a senha. Então, trocar com frequência. Escolher uma marca. E do momento em que você escolheu uma empresa especializada, que você viu quanto tempo ela está no mercado, ela já te apresentou que as marcas que ela vende são marcas conhecidas no mundo inteiro. Aqui o cliente vem e eu falo, olha, essa marca está presente no aeroporto de Dubai, um país que não tem problema com dinheiro e um imóvel dentro de um país que é muito sensível, que é o aeroporto. Então, você vai ter a mesma segurança que tem hoje no aeroporto de Dubai. Essa marca está presente na Casa Branca, no Pentágono. Essa marca está presente nos principais hotéis em Las Vegas, nas universidades. Então, você já adquire uma marca com uma segurança de ponta mundo. E aí vai depender da sua prática. Também você não sair aí dando a senha do sistema de automação para todo colaborador que entra na sua casa. É aí onde eu gostaria de chegar também. Se fosse um sistema tão sensível, né, quanto esse mito, quanto esses filmes de ficção falam, não teria automação na Casa Branca, não teria automação no aeroporto de Dubai, não teria automação em nenhum aeroporto, porque é muito sensível, né? É um risco muito grande, não teria Imagina um pouso à noite e desligar a luz do balizamento da pista de pouso. Acabou, terrorismo, acabou. Mata geral. Então, assim, se fosse algo tão fácil de invadir, tão simples e tão sensível, não teria automação nesses locais. E outra coisa, se a pessoa pudesse invadir a automação, ela ia com certeza invadir da Casa Branca, ela invadia da sua casa, né? Então, assim, é um mito, é ficção, é muito legal, mas podem ficar tranquilos, a Skynet não vai chegar aí na casa de vocês, se vocês instalarem um sistema de automação. E aí, Suelen, mais para finalizar, é a questão da praticidade do uso do sistema de automação, né? Muita gente fala assim, é muito difícil mexer nisso. Eu gosto do velho e bom controle remoto com as teclas. Minha mãe não vai conseguir utilizar, minha mãe idosa não vai conseguir utilizar. E quando a gente apresenta aqui, por isso que é importante conhecer o perfil, e já teve vários casos, né, de usuário ser de idade avançada, e ele vê que é muito mais fácil, porque ao invés de ter o controle para ligar a TV, para ligar a net, enfim, são vários controles, isso eu estou falando sentar para assistir um jornal, e aí é apenas um comando com a Alexa, aí eu falar, Alexa, jornal. E várias coisas vão acontecer. Ligou a TV, já ligou no canal, no volume específico, etc. Alexa, boa noite. E aí já vai desligar a iluminação, desligar ar-condicionado que ficou ligado, já vai ligar a luz do jardim, já vai travar as portas em você falar. E é impressionante a impressão que a gente causa em ver aquela reação. Mas é só isso? É só isso. Né? Então, é infinitamente mais fácil operar um sistema de automação. Às vezes as pessoas veem assim, aquela quantidade de painel digital que eu tenho que ficar ali, eu estou numa ligação, tudo que eu for fazer eu tenho que pegar aí o meu celular, entrar no aplicativo, de forma alguma. Hoje, a automação ela evoluiu para isso. Sensor. Você entra, as coisas já acontecem. Você vai dormir, fala boa noite, tudo desliga. Então, os mitos... os principais são esses. É um episódio bacana esse, que é falar dos mitos, das inverdades. A gente vai acabar falando, toda vez que falar de automação residencial, nós vamos falar dos mitos. Não tem como a gente não falar do mito. E é falando muito de forma repetida que a gente vai fazer com que ele deixe de ser mito. Né? É isso, muito bacana esse episódio.
Acredito que a gente não tenha aí esquecido nenhum mito, não. Deu para realmente esclarecer as dúvidas e realmente reforçar aquilo que é mais importante nesse momento em que a pessoa decide adquirir um sistema de automação. Acho que a gente esqueceu um mito. Uma pergunta que todo mundo me faz. Se eu ficar sem energia, eu vou ficar trancado na minha casa? E se ficar sem internet também, né? Sem internet. Não, mas o povo pergunta também sem energia. A primeira pergunta é, se eu ficar sem energia, como que eu vou... A automação vai funcionar? Eu falo, não, mas se você ficar sem energia, você não tem luz. Como é que você vai ter luz sem energia? Você vai ligar a TV? Você vai ligar a TV sem energia? Se você não tiver automação e ficar sem energia, você também não vai controlar nada. Exatamente. Né? Mas assim, eu acho que a maior preocupação de se ficar sem energia é em relação ao controle de acesso. Minha fechadura digital vai funcionar se eu ficar sem energia? Hoje, as fechaduras, a maioria delas, né, e até aquelas que são ligadas à alimentação elétrica, elas têm uma bateria. Um backup. Então, elas são a pilha ou bateria. De forma que, quando não tem luz, as fechaduras continuam funcionando. Em relação à internet? E com relação à internet, não. Você não depende da internet para a tua automação funcional, que você depende da infraestrutura de rede. Quando eu falo infraestrutura de rede, tem um roteador instalado aqui, para na hora que eu apertar ligar, desligar a luz, ele ter uma resposta rápida. Porque se não tiver um roteador aqui nesse ambiente, tiver a 2 ambientes daqui com paredes, enfim, vai demorar um pouco mais. Isso dependendo da comunicação do sistema de automação que você contratar. Dependendo do Xing Ling que você contratar, se ele for só pelo Wi-Fi, pela internet, isso. Aí foi bom você tocar no assunto. E eu não vou usar o termo Xing Ling, né? Mas o fato é que tem muita coisa no mercado. Então, tem muita coisa... o A já fala com a Alexa, integra com a Alexa, a geladeira já integra com a Alexa, a cortina e tal. Quando nós falamos em um sistema de automação robusto, de qualidade e integrado, principalmente, em que você vai deixar tudo ligado na sua casa, sair, vai para o restaurante, você vai apertar a tecla sair e tudo vai acontecer, tudo vai desligar. Nós estamos falando em integração completa, independente se você comprou seu ar-condicionado há 20 anos atrás, tá? Independente da marca de tudo, tudo vai estar integrado. A outra coisa é você comprar uma lâmpada, uma luminária, e aquela luminária você controla pelo aplicativo. Imagina você ter que entrar em vários aplicativos, imagina você só controlar a lâmpada pelo aplicativo, né? Mas tem que levantar para fechar a cortina, etc. Então, nós falamos em integração completa de qualidade. E, no que se refere à internet, não. A internet pode cair, que você continua controlando tudo. É isso. Terminamos esse episódio aqui falando dos principais mitos. Mande lá a sua pergunta, a sua sugestão. Com certeza tem mitos e dúvidas que a gente não esclareceu aqui, né, Suelen? Sim, com certeza. É isso, galera. Então, se você ainda tem algum mito, se você ouviu o vizinho falando alguma coisa, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que aí, quem sabe, não sai o episódio, a parte 2 dos mitos sobre automação. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, isso. Segue as nossas redes sociais, @podcast Casa Inteligente, nosso Instagram, o nosso Spotify, Casa Inteligente, podcast Casa Inteligente. E é isso, muito obrigada, até o próximo episódio. Obrigado e vamos para o próximo episódio com muita coisa interessante aí. Não deixem de acompanhar.